Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Nós estamos numa série de conversas sobre logaritmos e, como nós indicamos em nossa última conversa, nós falaremos hoje sobre a primeira propriedade operatória dos logaritmos, que é o logaritmo de um produto. Em poucas palavras, satisfeitas as condições de existência, que são base maior que zero e diferente de 1, e logaritmando maior que zero, o logaritmo de um produto envolvendo dois ou mais termos é dado pela soma dos logaritmos desses termos. Vamos colocar isso em símbolos para você entender um pouquinho melhor. Se nós utilizarmos apenas dois termos como exemplo, nós podemos escrever o logaritmo de b vezes c, aí dentro do parêntese, na base a, é igual ao logaritmo de b na base a mais o logaritmo de c na base a. Agora vamos ver alguns exemplos para você entender um pouquinho melhor toda essa história aí. Vamos calcular o logaritmo de 35 na base 3. Sabendo que 35 é 7 vezes 5, eu posso escrever logaritmo de 7 vezes 5, aí no parêntese, na base 3. Como nós temos o logaritmo de uma multiplicação, eu posso abrir então em logaritmo de 7 na base 3 mais logaritmo de 5 na base 3. Outro exemplo seria o logaritmo de 35 ainda, só que agora na base 7. Terei novamente logaritmo de 7 vezes 5, agora na base 7, e então poderia abrir em log de 7 na base 7 mais log de 5 na base 7. Só que eu vou lembrar que em logaritmo de 7 na base 7, logaritmando e base são iguais, portanto, o resultado é 1. E terei, então, 1 mais log de 5 na base 7. Em outro exemplo, temos o seguinte. Sabendo que o logaritmo de 3 na base 10 é 0,4771, calcule o logaritmo de 30. Aqui cabem duas observações muito importantes. Primeiro, quando eu citei logaritmo de 3 na base 10, mas escrevi apenas log de 3 com espaço vazio no lugar da base, você precisa entender que sempre que eu tenho logaritmo de base 10, eu posso me eximir de escrever a base. Assim como a gente faz com a raiz quadrada. A gente não escreve o índice 2 da raiz quadrada. Por convenção, a gente põe só o sinal do radical e já sabe que é raiz quadrada. Da mesma maneira, toda vez que você vê um logaritmo escrito em que aparece o logaritmando, mas a base não aparece, você já subentende que a base é 10. Outra coisa, o logaritmo de 3 na base 10 foi dado como 0,4771. De onde esse valor saiu? Esse valor sai de um documento chamado Tábua de Logaritmos, que foi criada lá por volta do ano 1600. Hoje em dia você pode encontrar esses valores direto em calculadoras científicas, mas é claro, esses valores geralmente já vêm dados na questão que você vai resolver, por isso não se preocupe em decorá-los. Voltando então à questão, sabemos que 30 é 3 vezes 10, portanto, o logaritmo de 30 na base 10 pode ser escrito como log de 3 vezes 10, aí no parêntese, na base 10, que podemos escrever log de 3 na base 10 mais log de 10 na base 10. O log de 3 na base 10 eu posso trocar por 0,4771, mas o log de 10 na base 10 vai ser 1, porque logaritmando e base são iguais. O que me leva então a 1,4771 para o valor do logaritmo de 30. No entanto, por uma questão de notação, eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Nós escrevemos o logaritmo de 30 como logaritmo de 3 vezes 10 e colocamos aí dentro do parêntese. Seria diferente se eu tivesse escrito logaritmo de 3 vezes o 10, sem o parêntese. O logaritmo de 3 vezes 10 com o parêntese pode ser aberto em log de 3 mais log de 10. Já o logaritmo de 3 vezes 10, você entende que o logaritmo de 3 é uma coisa e o 10 é outra. É como se o 10 estivesse multiplicando o log de 3. Então eu posso escrever de modo a evitar confusão. Ao invés de escrever log de 3 vezes 10, eu escrevo 10 vezes log de 3. Por isso, para evitar problemas, quando você for calcular um logaritmo de produto, quando você for escrever nas suas contas, escreva com parênteses.
Para finalizar nossa conversa de hoje, eu gostaria de te lembrar de uma coisa. É possível fazer uma pequena demonstração dessa propriedade operatória da seguinte maneira. Vamos chamar o logaritmo de b vezes c na base A de z. O logaritmo de b na base A vai ser chamado de x. E o logaritmo de c na base A vai ser chamado de y. Utilizando a definição nesses três logaritmos aí, eu terei que a elevado a z é igual a b vezes c. A elevado a x é igual a b e a elevado a y é igual a c. Ora, se a elevado a z é igual a b vezes c, eu posso trocar o b e o c pelas respectivas potências. Sendo assim, a elevado a z é a elevado a x, que é o b, vezes a elevado a y, que é o c. Utilizando aí o produto de potência de mesma base, nós temos que a elevado a z é igual a elevado a x mais y, o que me leva a z igual a x mais y. E eu posso retornar de z, x e y para os seus respectivos logaritmos. Portanto, o z seria logaritmo de b vezes c na base A igual a x, que é o log de b na base A, mais o y, que é o log de c na base A. E nós temos aí a propriedade enunciada no começo da nossa conversa, que o logaritmo de um produto em determinada base é igual à soma dos logaritmos dos termos na determinada base. Agradeço por ter estado comigo nessa primeira conversa sobre propriedades operatórias e já convido você para estar comigo novamente na nossa conversa sobre a segunda propriedade operatória, que é o logaritmo do quociente. Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima conversa.